Fala rapaziada, beleza? Me chamo Ronan. Vim aqui trazer mais um vídeo para vocês sobre conteúdos que caem no Enem. E o conteúdo de hoje vai ser sobre ecologia. A gente vai falar tudo, tentar pelo menos falar tudo sobre ecologia, de maneira, claro, de revisão, revisional, como técnica rádio, para a gente puxar o assunto aqui de cabeça. Então, mais uma vez, eu falo, caso eu esteja errado em alguma coisa, que vocês comentem aqui embaixo, caso eu tenha falado alguma alucinação completa. E, sem mais delongas, bora começar. Pá, mudou minha tela aqui. Vou olhar para a câmera aqui agora. Beleza. Então, ecologia basicamente é a área da biologia que estuda a relação entre os seres vivos e o ambiente. E o ambiente. Então, pá, dá para ver minha tela? Bacana, dá para ver minha tela. Então, a ecologia é justamente essa área que estuda a relação entre os indivíduos e o ambiente. A gente vai inicialmente falar sobre o quê? A gente vai inicialmente falar sobre os níveis de organização da ecologia. Coisa básica de organização. Níveis de organização. Eu quero que tu entenda. Quando a gente está estudando citologia, a gente meio que analisa a célula da célula para dentro. Quando a gente está estudando, por exemplo, o átomo, a gente está estudando do átomo para dentro também. Então a gente pega o átomo, estuda o que é próton, o que é elétron, pá. Quando a gente estiver estudando ecologia, a gente também vai utilizar um referencial. A gente vai também utilizar um referencial. E nesse caso, o nosso referencial é como se fosse a unidade da biologia. Vai ser o quê? Vai ser um indivíduo. Então, qual é o primeiro nível de organização? É um indivíduo. Indi, indivíduo ou organismo. Então, um indivíduo ou um organismo se nada mais é do que um. Cara, o conceito de indivíduo é basicamente uma. Uma não, né? É uma estrutura que possui justamente uma certa autonomia e possui as suas características próprias. Então, um indivíduo, eu sou um indivíduo, possuo minhas características, possuo minha autonomia e possuo minhas propriedades. Um gato é um indivíduo, um fungo é um indivíduo, sei lá, uma baleia é um indivíduo. Então, um indivíduo ou organismo é justamente isso. É como se fosse a unidade de uma certa espécie. E o que, que a gente tem quando a gente tem um conjunto de organismos que são da mesma espécie? A gente tem uma população. Então, o conceito de população é o quê? Indivíduos da mesma espécie. Então, indivíduos, a gente acaba ratificando o conceito, indivíduos da mesma espécie que podem se reproduzir, podem gerar descendentes férteis, vivem no mesmo ambiente, vivem no mesmo espaço, no caso, e vivem no mesmo tempo. Então, para ser considerado uma população, os indivíduos têm que viver no mesmo espaço, os indivíduos têm que se reproduzir e gerar descendentes férteis, têm que viver no mesmo tempo e tem que, eu já falei, são essas três coisas, se reproduzir, viver no mesmo tempo e viver no mesmo espaço. Isso é uma população. Conjunto de organismos, via de regra. Então, uma população, várias pessoas é uma população. Ou seja, quando eu digo várias pessoas, não apenas vários homens ali. Ali não é uma população. Ali está mais com uma tribo. Uma quantidade de pessoas ali não quer dizer que é uma população. Porque, como eu falei, tem que se reproduzir e tem que gerar descendentes férteis. Uma quantidade ali só de homens ou uma quantidade ali só de mulheres não é uma população. Sei lá, uma tribo, talvez uma aldeia, enfim, não é uma população. Uma população tem que, por essência, tem que, os indivíduos, no caso dessa população, tem que ser da mesma espécie, tem que conseguir se reproduzir, gerar descendentes férteis e tem que viver no mesmo espaço no mesmo tempo. Isso é uma população. E um conjunto de população é o quê? É uma comunidade. Então, um exemplo que eu gosto muito de dar. Antes, o que é a comunidade? A comunidade já é um conjunto de populações que interagem entre si. Então, um exemplo que eu costumo muito utilizar é a minha população, que eu digo minha família. Minha família é uma população e, por exemplo, a população de ratos. População de ratos que fica na minha casa. Então, a população dos seres humanos, que é da minha família, e o dos ratos formariam um que a gente chama de comunidade, porque a gente interage entre si. Como assim, não é? A gente deixa a comida ali vacilando, eles vão e pegam. Então a gente está tendo essa interação. As formigas que vivem aqui, as galinhas, os cachorros, entendeu? Conjunto de populações diferentes. E o que, que é um conjunto? Então percebe que a gente vai, tem um indivíduo. Conjunto de indivíduos é uma população. Conjunto de população é o que a gente chama de comunidade. E o que, que é o conjunto de comunidade? O conjunto de uma comunidade a gente chama de ecossistema. Ecossistema. Par. O que, que é?
Esse ecossistema é basicamente o conjunto de comunidades. Então, lembra o que é comunidade? Ah, conjunto de populações ali. Conjunto de populações de. Ou seja, conjunto de indivíduos de espécies distintas ali que interagem entre si. Mas, além disso, dentro do ecossistema, a gente tem o quê? Os fatores abióticos. Então, dentro de um ecossistema, a gente tem os fatores que a gente chama de abióticos, que são o quê? Via de regra, bora só sintetizar. Ecossistema é basicamente a associação, a relação existente entre fatores bióticos e abióticos. Fatores bióticos, esse bio te lembra de vida. Esse abiótico seria o quê? Seria não vida. E aqui entra temperatura, umidade, calor, energia, água, comida, ou seja, vento, tudo que não é biótico estão relacionados às condições climáticas, à energia. Isso são fatores abióticos. A relação entre os fatores abióticos e os fatores bióticos, que são os indivíduos, os seres vivos ali que estão ali presentes, a gente denomina como ecossistema. O próximo, percebe que a gente está indo de degrau em degrau, mas o próximo a gente meio que vai dar um salto. A gente vai dar um salto. A gente vai falar de quê? Qual é o próximo nível de organização? Biosfera. Ah, Rona, biosfera é um conjunto de ecossistema, eu imagino. Não. Biosfera, na verdade, é uma porção territorial, territorial não, uma porção de terra. Na verdade, é um espaço geográfico, melhor dizendo, é um espaço geográfico que é marcado por características próprias e por uma vegetação própria. Isso é uma biosfera. Não, não, nossa, escrevi biosfera, mas não era isso não. Não queria escrever biosfera não, viajei. Queria escrever bioma. Queria escrever bioma. Então, calma, esquece o que eu falei. O que eu falei tá certo para bioma. O que eu falei tá certo para bioma. Esquece biosfera. Esquece biosfera. Então, bioma é justamente um espaço geográfico que é caracterizado pela sua vegetação, então ele tem uma vegetação própria, e, além disso, aí, pronto, ele tem a sua vegetação própria, e também ele tem as suas próprias características climáticas. Ele tem características climáticas próprias e também uma vegetação um pouco mais dele mesmo. Então, se a gente tem o bioma do Cerrado, a gente percebe que o Cerrado ele tem um clima quente, um, um ar mais seco, vegetação nativa ali um pouco mais reduzida, de certa forma faz sentido, né? Porque tem pouca água, então não tem como as plantas serem gigantescas. Aí tu vai lá para a Amazônia, tu vê a bioma da Amazônia, tem o quê? Um ar muito mais úmido, chove pra caramba, tem água, a disponibilidade, água justamente água de sobra lá. Então tu vai ver árvores gigantescas, enormes. Isso é um bioma, é um espaço geográfico caracterizado pela sua vegetação, pelas suas e pelo seu clima. Aí agora sim, agora sim a gente vai falar da biosfera. O que é biosfera? O que é a biosfera? A gente pode sim dizer que a biosfera é o conjunto de ecossistemas. A gente pode sim dizer que a biosfera é o conjunto de ecossistemas. Mas a gente pode também considerar ela como uma porção territorial, porção de terra, não necessariamente de terra, né? Porque existe justamente a biosfera no mundo aquático, mas é um espaço, é o espaço geográfico ali que é constituído de seres vivos. Isso é biosfera. Então, se eu pego, por exemplo, uma caverna não é uma biosfera. Uma caverna ela tem justamente indivíduos, ela tem indivíduos, cara, dificilmente vai ter indivíduos ali. Mas uma biosfera, a gente pode considerar uma biosfera como, por exemplo, uma biosfera, a gente pode ter o exemplo do uma biosfera aquática propriamente dita. Se a gente pega ali um coral tem peixe ali, tem um monte de peixe, tem um monte de coral, tem um monte de outros bichos ali que vive ali. A gente tem os fatores abióticos, mas a biosfera a gente tem que considerar a parte dos seres vivos. A gente considera a parte dos seres vivos. Vou corrigir aqui, porque eu posso estar errado, obviamente, faz tempo que eu não estudo essa matéria, no caso de modo assim tão aprofundado, então eu vou só dar uma corrigida aqui, caso esteja alguma coisa incoerente. Sim, biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas, isso está certo. Porção de terra habitadas por seres vivos. Beleza, foi como eu disse, isso está certo. Então, basicamente é porção de terra habitada por seres vivos. Então, ela tem um foco maior nos seres vivos. Então, a biosfera está considerando locais em que a gente tem uma diversidade muito grande de indivíduos, de espécies e também de plantas, claro, de indivíduos, de espécies de plantas e animais distintas ali.
Isso é uma biosfera. Então a gente tem a biosfera aquática, tem a biosfera, no caso tem a hidrosfera. Não. Tem a que no caso aqui, se tu for considerar a biosfera, a gente está falando da hidrosfera, da litosfera, da atmosfera. Então isso tudo é o quê? Esses três grandes eixos constituem a biosfera. Tendo em vista esse assunto, a gente vai entrar agora em dois conceitos altamente importantes, que é o conceito de nicho ecológico, cai pra caramba, e é muito fácil de entender, e habitat. Eu quero que tu tenha a visualização de que habitat está dentro de nicho ecológico. Se tu for ver o que é nicho ecológico, nada mais é do que o comportamento, é a vida de um certo bicho. Então é o que ele faz, é o que ele come, é onde que ele dorme, é onde que ele habita, é onde que ele se reproduz, é onde que ele bebe água. Então, o nicho ecológico vai desde o que ele faz, do que ele come, até onde ele dorme, até o que ele faz no final do dia, ou no final da noite, sei lá, dependendo se ele é noturno, diurno, matutino, vespertino. E o habitat? O habitat é só onde ele vive, é só onde ele mora, é o local onde ele mora. Então, eu tenho, por exemplo, uma preguiça. Uma preguiça, se eu vejo um texto que ela fala, uma preguiça às 8 da manhã, ela levanta, às 8 da manhã, às 10 da manhã, ela levanta, de modo lento, ela vai justamente atrás de uma fruta para se alimentar. Na tarde, ela volta e dorme. À noite, ela se reproduz e de madrugada, ela volta e come. Isso seria o quê? Seria basicamente um nicho ecológico. Estou sendo muito vulgar aqui, mas seria um nicho ecológico dessa preguiça. E se eu te falasse, essa preguiça, ela vive naquela árvore ali. Pronto, isso é habitat. Isso é habitat. Beleza. E tem um conceito dentro de nicho ecológico que é conhecido como. Nossa, a ponta da caneta está sendo totalmente comida pelo meu tablet. Existe um conceito de sobreposição de nichos. Eu não lembro qual é o nome do autor, mas é um conceito que diz que indivíduos que possuem nichos ecológicos semelhantes, é, provavelmente vai ocorrer o que a gente chama de sobreposição de nichos. E essa sobreposição de nicho aumenta muito a competição. E isso gera duas coisas, dois possíveis resultados. Então, a gente está falando do conceito de sobreposição de nichos. Sobreposição de nichos geram dois resultados. Ou uma das espécies é extinta, ou uma das espécies se especializa em um outro lugar. Então, vem comigo. Se eu tenho uma onça que bebe em um certo rio, e eu tenho um jacaré que bebe em um certo rio, eles estão disputando ali o quê? O mesmo nicho ecológico. Ao longo do tempo, um dos dois ou vai ser extinto, porque essa sobreposição de nichos aumenta a competitividade, então um deles vai ser extinto, ou um deles vai se especializar em outro lugar. Então, uma realidade possível é ou a onça é extinta, ou o jacaré é extinto, ou a onça ela passa a beber em outro lugar. Ela se especializou para beber em outro rio. Pronto. Isso é o conceito de sobreposição de nicho e de aumento da competitividade. Então, entendido nicho ecológico, entendido que é habitat, a gente pode avançar para as pirâmides ecológicas. Não, mentira. A gente vai. Pronto, entendi, perfeito. Entendendo o que é nicho ecológico, entendendo o que é habitat, a gente vai agora se aprofundar em um ecossistema. Nossa, mano, isso ficou muito. A gente vai se aprofundar em um ecossistema. Como eu falei, um ecossistema ele já é o conjunto de fatores bióticos e de fatores abióticos de um certo local que interagem entre si. Ou seja, quando eu digo que interage, é porque os fatores abióticos eles interferem na vida dos indivíduos bióticos. Beleza? Então, entrando dentro de um ecossistema, a gente consegue perceber que existe uma coisa chamada fluxo de energia. Então, como a gente sabe, a energia ela não se cria nem se destrói, ela se transforma. O que, que acontece? A energia que a gente tem atualmente, que está dentro da batata, que está dentro do arroz, essa energia veio da planta, que essa planta ela justamente fez este alimento com energia proveniente do sol. Então, em primeira análise, toda energia que a gente tem, tudo que é, na verdade, tudo que existe, uma vez já veio, uma vez não, né? Já veio do Sol, no caso, isso que eu quis dizer. Então, tudo que existe basicamente veio do Sol. Tudo que, no caso, tem energia. Tendo em vista isso, a gente consegue dividir um ecossistema em três subníveis. Três níveis. Três subníveis, no caso. O primeiro subnível é o nível dos produtores. Então, lembra da planta? A planta ela é um produtor, ou seja, o que são os produtores? São seres que conseguem produzir seu próprio alimento. Ou seja, seres autótrofos.
como as plantas. Plantas fotossintetizantes, claramente. Por meio da fotossíntese consegue construir moléculas de glicose. Então, a gente está diante de um processo que é anabólico, em que a planta pega moléculas simples, constrói moléculas mais complexas. Então, a gente tem os produtores, ou seres autótrofos, que justamente concedem a energia proveniente do Sol e as coloca dentro da cadeia alimentar. Então, antes da gente entrar aqui, a gente precisa entender dois conceitos, quase que dois pré-requisitos, né? Cadeia alimentar, cadeia, cadeia e teia alimentar. O que é uma cadeia alimentar? Cadeia alimentar é justamente uma análise, não é uma análise não, mas uma cadeia alimentar é um fluxo linear de energia entre indivíduos ali. Como assim? Então, se eu tenho uma plantinha, eu tenho grama. Quando eu vejo essa seta aqui, essa seta diz respeito a para onde, diz respeito à direção a qual a energia está indo. Então, a energia está indo da grama para onde? Por exemplo, para o gafanhoto. Gafanhoto. O gafanhoto vai ser comido pelo sapo. Pelo sapo, bota sapão. Pelo sapo. O sapo é comido pela cobra. A cobra é comida pela águia. A cobra é comida pela águia. Isso aqui seria uma cadeia alimentar. É esse fluxo linear, unidirecional. O que seria uma teia? É um conjunto de cadeias alimentares. Então, da mesma forma que essa grama poderia ser comida pelo gafanhoto, ela poderia ter sido comida pelo coelho, poderia ter sido comida pela raposa. A raposa, por sua vez, poderia ter sido comida pela cobra. Esse gafanhoto poderia ter sido comido pelo pássaro. Pelo pássaro. O pássaro poderia ter sido comido pela águia. Essa raposa poderia ter sido comida por uma onça. Então, isso aqui seria uma cadeia alimentar. Não, isso aqui seria uma teia alimentar. Então, já é um fluxo já multilateral de energia entre os bichos, entre os indivíduos daquele ecossistema. Tendo em vista isso, a gente entra no conceito de produtor, no conceito de nos conceitos de produtores, de consumidores e de decompositores. Então, os produtores são basicamente basicamente, né? Eles são a base da cadeia alimentar. Então, a cadeia alimentar começa a partir deles. São seres autótrofos que conseguem realizar esse processo de anabolismo, né, de construção de moléculas, a partir da energia que provém do Sol. E os consumidores? Cara, os consumidores, eles são justamente os que comem uns aos outros. Ou seja, o que é... Então, aqui no exemplo que eu tinha dado aqui, né, só para recapitular, para não ter que apagar, então, dois aqui, consumidores. Então, consumidores. A grama, tu acha que a grama seria o quê? A grama, ela com certeza seria um produtor. A grama é um produtor, ela faz fotossíntese e tudo mais. Vou confirmar se a grama faz fotossíntese. Espera aí. Pronto, voltei. Realmente fiquei com uma dúvida séria. Pô, eu falei, mano, planta faz fotossíntese? Aí eu vi, não, ela faz fotossíntese sim. Beleza, então o que tu acha que a planta, a grama, ela aqui? Ela com certeza é o produtor. E o que seria o consumidor? É justamente os indivíduos que vão ser, que continuam, basicamente, a gente pode dizer que justamente são os indivíduos que dão, que dão sucessão à cadeia alimentar. Então, a gente tem o que? Indivíduo primário, indivíduo secundário, indivíduo terciário. Aqui, o primário, ele é sempre os indivíduos que comem os indivíduos produtores. Então, quem seria o indivíduo primário aqui? O gafanhoto. Ele é um indivíduo primário. Consumidor primário, no caso, seria o consumidor primário. O coelho. O coelho também é consumidor primário. E o secundário? Ele geralmente não, ele é obrigatoriamente o que come o consumidor primário. Então, ou ele vai ser um carnívoro, ou ele vai ser um onívoro. Onívoro aqui é carnívoro e justamente é, vegetariano não, mas é o que come planta também. Então, onívoro é o que come planta e o que come carne de outros animais. Então, a gente, por exemplo, nós somos onívoros, nós comemos plantas e comemos carne de outros animais. Aqui tem que ser obrigatoriamente herbívoro. Tem que ser obrigatoriamente herbívoro. A partir daqui a gente pode ter carnívoro ou é só carnívoro, né? Não.
Não necessariamente, né? Porque podem ter plantas, por exemplo, tem a grama, aí aqui eu boto uma planta carnívora. Aí essa planta carnívora come a grama e quem come a planta aqui, no caso, não vai ser um carnívoro, vai ser justamente um herbívoro ou até mesmo um onívoro. Enfim, então, a partir do consumidor primário, a gente tem os consumidores secundários, terciários, quaternários e por aí vai. Tendo em vista isso, a gente tem o último subnível, que é o subnível dos decompositores. Decompositores são justamente os que ficam no final da cadeia. Eles nem entram aqui, porque no final de no final de tudo, né, todos os indivíduos quando morrem, eles vão ser decompostos pelos decompositores, representados aqui pelos fungos e cianobactérias não, né? São os fungos, principalmente os fungos aqui. Bora acelerar que ainda tem coisa. Beleza, então a gente pode avançar agora para pirâmides ecológicas. A gente entende justamente o que os níveis dentro do ecossistema, a gente pode avançar para a pirâmide ecológica. Pirâmide ecológica é um gráfico que relaciona de modo quantitativo justamente quantos indivíduos tem ali. Então, em relação à quantidade, pode ser de modo quantitativo em relação à quantidade, a energia e a massa. Nesse caso, a biomassa, que é a massa seca. Então, a gente tem em relação à quantidade. Como é que deve ser essa pirâmide? Uma pirâmide que relaciona justamente a quantidade, né? Nesse caso é uma pirâmide voltada para os níveis tróficos. Esqueci de falar isso, né? Esses níveis aqui do ecossistema a gente chama de níveis tróficos. Níveis tróficos. Níveis tróficos. Então, a pirâmide ecológica ela vai tratar desses níveis. Então, ela não vai tratar apenas de um indivíduo. Ela vai tratar do nível ecológico, do nível trófico daquele ecossistema. Então, se eu pego um ecossistema, uma fazenda, pega um hectare aqui de terra, aí tu percebe que tem grama e tu percebe que tem vacas ali. Tu percebe que tem árvores, tu percebe que tem um sol, tem um vento, tá. Basicamente um ecossistema. Tem as formigas, tem os bichos ali, é um ecossistema aqui. Se tu for analisar a pirâmide ecológica em relação à quantidade, vou botar aqui QTD, tu vai perceber que justamente essa pirâmide ela vai ser assim, ó, ao passo que ela vai diminuindo. Por quê? A explicação disso é porque basicamente a energia ela vai se dissipando. Então, a planta ela pega uma certa quantidade de energia, que seja 10 mil joules. A planta ela não passa esses 10 mil joules, ela não passa esses 10 mil joules para o próximo consumidor, para o próximo nível trófico. Ela vai passar o quê? Ela já vai usar. Boa parte dessa energia é desgastada. Então, desgastada, na verdade, ela não é a palavra desgastada que eu quero falar. Ela é. Fugiu a palavra. Ela escapa, ela tem esse escape de energia. Então, toda essa energia que ela pega não é passada para o próximo nível trófico. Então, sei lá, 10% disso é passado, então só 1000 já é passado para o próximo nível trófico. E isso se aplica para o próximo nível trófico. Esse nível trófico ele não vai passar essa quantidade integral de energia. Ele vai passar, sei lá, uma parte ele utiliza, uma parte ele dissipa. Eu acho que essa é a palavra que eu queria dizer. Ele dissipa. Então ele só passa sem joule. Então eu quero que tu perceba que quanto mais topo de cadeia tu é, menos energia chega para ti. E isso te obriga a caçar mais. Então, se tu for perceber, se eu tenho. Cadê? Eu acho que eu apaguei. Não, não apaguei. Né? Se a gente fosse analisar essa cadeia alimentar aqui, tu vai perceber que a graminha aqui, ela justamente tem uma quantidade muito grande de energia. Mas ela só vai passar uma quantidade pequena de energia para o próximo nível trófico. Então, por isso que um gafanhoto ele não come apenas uma grama. Ele não come uma grama. Porque se eu digo que a grama ela tem 10 mil joules de energia, porra, cada grama, e ela passasse essa quantidade de energia para o gafanhoto, ele comendo uma grama, ele tava Mac. Tava Mac. Mas ela só passa 10% disso, 10% disso. Então ele tem que comer o quê? Ele tem que comer muita grama para conseguir obter uma quantidade significativa de energia. Isso se aplica para os outros níveis tróficos. Um gafanhoto ele vai ter o quê? Sei lá, 1000 joules de energia. Um gafanhoto, sei lá, que seja. Para o sapo ele conseguir saciar, atingir a quantidade de energia necessária, ele não vai comer apenas um. Mesmo ele mesmo ele entregando a quantidade total, por exemplo, 1000 joules, mesmo assim essa quantidade de energia seria pouca para o sapo. Então, mesmo ele entregando essa quantidade seria pouca, imagine ele não entregando. Então, o sapo tem que comer uma quantidade absurda de gafanhotos. E esse raciocínio se aplica para a quantidade. Quanto mais topo de cadeia tu é, menor é a quantidade de indivíduos que vai ter ali, porque se não faz sentido ter mais predador do que presa. Não faz sentido isso, tem que ter mais predador
Tem que ter mais presa do que predador. Predador aqui, predador pá. Predador não, presa aqui, pá. Predador aqui, pá. Então tu acha que em uma savana, tu acha que tem mais o quê? Leão ou tem mais cervo? Cervo não, né? Veado, né? Tem mais em uma savana tem mais leão ou tem mais veado? Claramente tem mais veado. Tu vai ver que tem o quê? 4 leões ali, vai ter quantos veados ali? Em 100. Percebe essa diferença? E esse raciocínio, pausa antes da gente avançar, né? Essa aqui é a pirâmide normal, mas essa pirâmide ela pode ser invertida. Então eu posso dizer que eu tenho, por exemplo, uma árvore. Então, um exemplo aqui, né? Tenho 1.000 gramas aqui, né? Para botar em números, tenho 1.000 gramas. Tenho 10 gafanhotos aqui. 100 gafanhotos, na verdade. 100 gafanhotos. Tenho que seja 5 sapos. Entendeu? Faz sentido isso, né? Faz sentido. E essa aqui pode ser uma pirâmide invertida, que é o quê? Eu tenho uma árvore, por exemplo. Uma árvore que alimenta o quê? Poxa, 1.000 insetos. Que serve de alimento para 100 pássaros. Perfeito? Essa seria a pirâmide invertida. Qual é a próxima? A próxima seria a biomassa, que eu acho que é a mais complexa que tem. A biomassa diz respeito à massa seca. Massa seca, que é aquele nível trófico tem. Então, eu quero que tu entenda. Quem que tu acha que pesa mais? Quem que tu acha que pesa mais? Grama ou vaca? Aí tu, pô, o que acontece, né? Claro que a vaca pesa mais, mas, poxa, a gente está trabalhando com nível trófico. Se tu pegar o nível trófico, pega o espaço ali delimitado de uma área, tem uma certa área ali. Essa área, ela vai ter uma quantidade muito grande de gramíneas por metro quadrado. A biomassa é medida por unidade de área, entendeu? Então, se tu pega um hectare, uma fazenda, pá, gigantesca, tem uma quantidade absurda de gramíneas ali, tu vai perceber que a biomassa por hectare, no caso, por massa, por metro quadrado, a quantidade de massa por metro quadrado da grama, ela é muito maior do que a quantidade de massa que tem de massa de vaca por metro quadrado. Isso é um pouco complexo de entender, mas basicamente essa é a verdade. Tu tem em relação à massa dos matos, da graminha, em relação à massa da vaca, tu vai ter uma quantidade muito maior da massa da graminha em relação à massa da vaca. Isso é biomassa. Então, por isso que a biomassa ela também segue esse mesmo princípio aqui. Mas existe um detalhe. Essa biomassa ela pode ser invertida. Aqui seria uma biomassa normal, uma pirâmide ecológica normal da litosfera. Mas se a gente fosse olhar da hidrosfera, a gente vai perceber que essa, essa pirâmide pode ser invertida. Por que ela pode ser invertida? Porque aqui embaixo, no topo da cadeia, a gente vai ter o quê? A gente vai ter o fitoplâncton. O fitoplâncton é uma plantinha que se reproduz com muita facilidade. Então, mesmo tendo pouquinho, aqui a gente teria o quê? A gente teria o zooplâncton. Então, a gente tendo uma quantidade pequena de fitoplâncton, a gente teria que ter uma quantidade, mesmo tendo uma quantidade pequena, ele se reproduz com muita velocidade. Então, já comeu, pá, já se multiplicou. Comeu ali, pá, se multiplicou. Enfim, beleza. Próxima. Então, a gente entendeu isso aqui. O próximo é fluxo de energia. Fluxo, no caso, a pirâmide ecológica de energia. A pirâmide ecológica de energia, ela tem que ser obrigatoriamente crescente, tá? Ela é sempre assim. Ela não tem invertido. Então, como eu falei, a quantidade de energia ela sempre vai reduzindo ao longo da cadeia alimentar. Beleza. Eu acho que essa aula vai ficar muito grande, então, deixa eu ver. O próximo seria eu acho que vai ser sobre ciclos biogeoquímicos. Então, vou separar uma aula só para ciclos biogeoquímicos, beleza? A próxima aula vai ser sobre ciclos biogeoquímicos. Então, essa aula ficou aqui com 30 minutos. A gente vai fazer uma aula agora só sobre ciclos biogeoquímicos, depois uma aula só sobre relações ecológicas, para a gente falar com um pouco mais de cuidado. Beleza? Então, espero que tenham gostado. Mais um vídeo que a gente fez aqui no canal. Se inscreve, deixa o like e até a próxima. Fui!